A aparência de Michael Jackson sempre foi tema de controvérsia familiar e na mídia. Os boatos sobre a vaidade e a aparência do cantor sempre eram acompanhados com especulações sobre sua saúde mental e física, mas foi na década de 1980 que os boatos se espalharam e a vida profissional de Michael deixou de ser o suficiente para os jornais e revistas de todo o mundo. A partir de 1980, notava-se que a pele de Michael Jackson estava cada vez mais clara, seu nariz já não possuía o formato de nascença e o cantor vinha perdendo muito peso. Em meados dos anos 1980, Michael foi diagnosticado com vitiligo e lúpus, o que explicava o porquê de ele ter se tornado branco, então ele fazia uso de maquiagem para cobrir algumas partes da pele em aparições públicas. Os tabloides estadunidenses passaram a divulgar matérias sobre a vida pessoal de Michael e chegaram a o acusar de reconstruir os olhos, modificar os lábios e a testa e financiar uma rinoplastia. Segundo os tabloides, os amigos do cantor declararam que ele havia realizado várias cirurgias e processos de reconstrução facial. Durante esse período, especulações sobre a saúde do cantor também se tornaram constantes e a imagem pública de Michael foi um tanto degradada pela mídia mundial, como no caso Jordan Chandler. Durante a década de 1990, a aparência de Michael chamava cada vez mais a atenção da mídia e sua saúde também não parecia normal. Especulava-se que Michael estava se tornando dependente de medicamentos, principalmente sedativos e analgésicos fortíssimos. Porém, Michael se recuperou com a ajuda de sua amiga Elizabeth Taylor e do cantor britânico Elton John. Durante os anos 2000, Michael e seus irmãos revelaram várias vezes os abusos físicos e psicológicos que seu pai cometia na era do Jackson 5. Michael evitava tocar no assunto, pois considerava o fato constrangedor. Quando Michael foi acusado de abusos sexuais em 2003, especialistas diagnosticaram que a mente de Michael se encaixava no padrão da mente de uma criança de 10 anos. A pele de Michael Jackson era naturalmente negra durante sua juventude, mas a partir dos anos 1980, sua pele foi se tornando cada vez mais clara e pálida. Essas alterações na pele de Michael ganharam rapidamente a atenção da mídia. Segundo a biografia não oficial de Randy Taraborrelli, Michael foi diagnosticado com vitiligo e lúpus em 1983, embora fotos dos anos 1970 já mostrem manchas de vitiligo na pele do cantor. As doenças causaram sensibilidade de Jackson à luz solar. Jackson fez uso de alguns produtos para retardar os efeitos do vitiligo, como tretinoína. Michael também fez uso de hidroxicloroquina no couro cabeludo regularmente. Quando o vitiligo se alastra pela maior parte da pele, é um procedimento normal despigmentar as áreas que ainda permanecem intactas. Para isso há dois tratamentos médicos eficientes, com um laser e com hidroquinona, usada por Jackson, segundo seu biógrafo Randy Taraborrelli. A hidroquinona, um composto orgânico usado na revelação de fotos, destrói nossa capacidade de produzir melanina, causando um clareamento irreversível. Ainda se discute se a substância causa câncer em humanos, mas o certo é que a despigmentação tira uma das proteções contra raios ultravioleta, uma das razões pelas quais Jackson vivia sob guarda-chuvas. Para piorar, os resultados vão ser diferentes em cada parte do corpo. Os filhos de Michael, o Michael Jr. e a Paris Jackson não herdaram o vitiligo do pai até esta fase da vida, porém a irmã do cantor, LaToya Jackson, disse que Prince já começou a mostrar sinais de pele pálida e remendada, mas que já está em tratamento para evitar a propagação do vitiligo. Especula-se que a doença do músico tenha sido hereditária, herdada pelo lado do seu pai e que ele descobriu ainda na adolescência e que a luva branca era inspirada em sua condição da pele. Em fevereiro de 1993, Michael Jackson concedeu uma entrevista de 90 minutos a Oprah Winfrey, sendo sua primeira entrevista desde 1979. Durante a entrevista, Michael negou as acusações sobre seu clareamento artificial de pele e revelou ter vitiligo, o que causou furor no público, pois todos achavam até aquele momento que Jackson estava negando sua raça. A revelação também chamou a atenção da população para a doença, que até então era pouco conhecida. Se vocês estiverem gostando do vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Poucas pessoas, exceto os médicos e aquelas que já tiveram a doença, já tinham ouvido o termo vitiligo até que Michael Jackson revelou no início da década de 1990 que a doença estava por trás da sua mudança de pele negra para branca.
A entrevista contou com uma audiência de 62 milhões de americanos. Durante a era History, Jackson casou com a enfermeira Debbie Hove, auxiliar de dermatologista, que estava tratando de sua pele. O casamento durou 3 anos. O fato é que estávamos diante de uma mudança radical sofrida por uma das pessoas mais famosas e assediadas do planeta, e, logicamente, os meios de comunicação noticiavam informações complementares sobre o que poderia ter provocado a mudança na pele de Michael. Além da grande repercussão na imprensa, vários boatos e teorias conspiratórias surgiram para tentar explicar o acontecido. Uma dessas conspirações defendia a ideia de que Michael teria utilizado um creme à base de monobenzona, uma substância capaz de provocar a despigmentação da pele, associado com outros medicamentos manipulados. Essas conspirações se fundamentavam também no fato de que muitas das cirurgias plásticas pelas quais Michael havia passado alteraram os traços de seus lábios, olhos e nariz, supostamente com a finalidade de deixá-los com traços caucasianos. Apesar de tantas teorias e fofocas, a causa exata do clareamento de pele de Michael Jackson ainda era desconhecida. Quem abordou novamente o tema foi a galera do Today e Found Out, com base nos depoimentos do médico legista Dr. Christopher Rogers, um dos responsáveis pela autópsia do cantor. Dr. Rogers confirmou que, de fato, o cantor era portador de vitiligo, e que a despigmentação provocada pela condição era mais severa no rosto, no peito, no abdômen e nos braços de Michael. Ainda assim, de acordo com o dermatologista Dr. Ani Babu, o rei do pop passou por procedimentos de clareamento de pele, inclusive, isso é comumente realizado por quem tem vitiligo. Muitas pessoas desconfiavam de Michael quando ele falava sobre o vitiligo, alegando que os primeiros sinais da condição nunca foram expostos. Nesse sentido, vale lembrar que o cantor sempre procurou corrigir essas imperfeições com maquiagem. Assim que as marcas começaram a aumentar e o processo de maquiagem se tornou muito difícil e cada vez mais trabalhoso, o cantor resolveu mudar de estratégia e dar início ao processo de clareamento da pele, com o uso do creme feito com monobenzona e com um acompanhamento médico constante. Depois da morte do cantor, em 2009, diversas embalagens da pomada feita com monobenzona foram encontradas em sua casa. De acordo com o Dr. David Salcer, o vitiligo afeta a pele de alguns pacientes de tal forma que o clareamento passa a ser o tratamento mais recomendado, quando as manchas esbranquiçadas passam a cobrir a maior parte do corpo dessas pessoas. A mudança acarretou outras consequências além do visual. Com a pele extremamente sensível, Michael precisava tomar um cuidado redobrado quando se expunha ao sol e, por isso, chegava a cobrir totalmente o corpo, usando máscaras, chapéus e sombrinhas mesmo nos dias mais quentes. O fato é que, gostem os curiosos ou não, apenas Michael Jackson sabia o verdadeiro motivo pelo qual tinha enfrentado o processo de clareamento de pele. Hoje, pelo menos, já se sabe que, de fato, o clareamento aconteceu. Após sua morte, a autópsia revelou que ele realmente possuía vitiligo, ao contrário do que tabloides e a mídia sensacionalista vinham noticiando, que ele clareou sua pele por sua própria vontade. A autópsia também que revelou que no momento de sua morte ele estava saudável, tinha 62 kg, 1,75 de altura, e usava peruca, pois devido ao acidente num comercial da Pepsi, em 1984, Jackson ficou com calvície frontal. Você já imaginou a possibilidade de conquistar uma renda extra de R$3.000 em apenas um mês? Se a resposta é sim, você está prestes a embarcar em uma jornada transformadora. Apresento a vocês um e-book com 21 formas infalíveis de ganhar R$3.000 em apenas um mês. Não se prenda a uma única fonte de renda. Este e-book oferece 21 formas distintas de alcançar o seu objetivo financeiro. Cada estratégia é apresentada de maneira clara e detalhada, com instruções passo a passo sobre como implementar cada uma delas. Todas as formas apresentadas foram testadas e comprovadas por indivíduos que buscaram a independência financeira, assim como vocês. Mas vale lembrar, galera, assim como tudo na vida, tudo tem um início e aqui o seu resultado vem da sua dedicação, ou seja, o quanto você está disposto a se dedicar vai resultar no retorno financeiro que você vai ter. Quanto mais tempo se dedicar a isso, mais dinheiro você terá. Não perca mais tempo sonhando com uma vida financeira melhor. Este e-book é o seu guia prático para transformar sonhos em realidade. Link no comentário fixado.